Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Hoje nosso programa está sendo gravado aqui na livraria Vozes, na W3 Norte, em Brasília. A Vozes é uma das mais antigas livrarias do Distrito Federal, tem para mais de 40 anos. Você sabe o que é a Beat Generation, a geração Beat, os rebeldes que deram origem ao movimento Flower Power, depois dos anos 60 ao movimento hippie? As histórias, o trabalho, as influências da geração Beat estão na entrevista que fizemos com o professor ensaísta, poeta Cláudio Willer, um dos especialistas neste tema. Também nesta edição, nós fizemos um mergulho, este ainda muito mais profundo. Fomos ao mundo dos alquimistas, aqueles cientistas, feiticeiros, loucos, místicos, que viveram em tempos imemoriais. O professor Luiz Galina Neto, da Universidade de Brasília, foi atrás de um texto muito antigo, dos textos mais famosos do ocultismo, a Tábula Esmeraldina. Ele até diz aqui no livro que o livro é de autoria de um certo Hermes Trismegisto. E ele só coloca aqui, por Luiz Galina Neto. A gente vai explicar essa história daqui a pouquinho na entrevista. Mas antes, vamos ver o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Olha, eu estou terminando de ler a biografia de Getúlio Vargas. Eu acho que é uma leitura obrigatória a quem quer entender a política do país e principalmente a formação do nosso Brasil nos anos 30, nos anos 40, né? Então, a transição do rural para o industrial, né? Essa nossa tradição caudilhesca, né? Os golpes, né? Mas principalmente a transformação do Brasil. Não é novidade, mas é um grande best-seller. Chama-se O Monge e o Executivo, de James Hunt. É um livro que serve para todos, numa profundidade de demonstração de valores e, sobretudo, de liderança, de autoridade e de poder. Foi um dos livros e é um dos livros mais vendidos no mundo. A gente sempre sugere aquilo que está lendo, e eu, com perdão do nepotismo, que eu não pratico, sou obrigado a dizer que eu acabei de ler 2 livros que me comoveram a partir dos próprios autores, meus filhos, a minha caçula, o meu mais velho. O meu mais velho acabou de lançar um livro chamado Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. É muito bom, sobretudo nesse período de Olimpíadas em que a gente esperava ter uma Bahia menos maltratada. O outro é de poesia da Nina Alencar Zur, que chama Se Eu Pudesse Abrir os Olhos. Ela já abriu os olhos há muito tempo, aliás, me ensina a abrir os meus, e é também dessa geração de novos poetas, alguém que consegue lidar bonito com as palavras. A Beat Generation, ou Geração Beat, como ela foi batizada nos anos 50, influenciou decisivamente a produção cultural de todo aquele período. Música, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, e provocou mudanças culturais importantes. Criou o movimento psicodélico, entre várias outras manifestações de rebeldia daquela época. Uma rebeldia que começou muito antes, na chamada Lost Generation, a geração perdida, que teve como seus expoentes máximos, entre outros, Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway, todos grandes rebeldes.
É claro que toda essa força criadora e revolucionária da Beat Generation, da geração Beat, exigia e exige estudos aprofundados. Aqui no Brasil, quem se encarregou dessa tarefa foi o poeta, ensaísta e tradutor Cláudio Willer, a quem eu quero agradecer pela gentileza de ter aceito o convite do Casa das Palavras. É um prazer. Willer, a geração Beat, ela começa, digamos assim, a se estruturar, se é que se estruturou algum dia efetivamente, a partir ali logo do pós-guerra, 1948 e tal. Ela teria alguma coisa a ver com o último conflito mundial, do ponto de vista de algum tipo de reação ou ao conservadorismo da época ou não? Certamente. A geração Beat tem relação com uma cultura alternativa, marginal, que a precede. O ambiente boêmio e jazzístico em Nova York, o submundo de Times Square. Mas cabe lembrar que Jack Kerouac foi convocado, né, e dispensado como esquizofrênico, não é? E que de tudo que aconteceu na guerra, provavelmente um fato marcou mais a consciência não só dos Beats, mas de toda uma geração, ou da parcela mais sensível daquela geração, que foi a bomba atômica e a consequente possibilidade do mundo ser destruído por um artefato humano, algo que não havia antes. Que razão levou ao sucesso de um movimento que batia tanto nos valores estabelecidos até aquele momento? A expressão Beat Generation, geração Beat, é polissêmica, é múltipla. De um lado vem de um amigo dos Beats, o Herbert Hanke, que era um traficante, ladrãozinho, e escrevia bem, diga-se passagem, que toda vez que se estrepava, vivia caindo do cavalo, viviam pegando ele, e aí quando ele saía, ele ficava reclamando I am beat. Um segundo sentido, beat, que o Kerouac insistiu muito, e ao insistir no aspecto religioso da geração Beat, de uma religiosidade plural, herética, anti-institucional, que é como radical de beatitude. Um terceiro aspecto que está ligado à origem do termo. Ele surge numa conversa entre Jack Kerouac e John Cleland Holmes, um narrador que era amigo, fez parte do grupo e escreveu Go, que na época teve repercussão. Os dois estavam conversando sobre a Lost Generation, a geração perdida. Hemingway, Fitzgerald e outros. O que aconteceu com a Lost Generation? No pós-Primeira Guerra Mundial, eles não aguentaram os Estados Unidos. Acharam intolerável os resquícios do puritanismo, algo como a lei seca, não é? Teoricamente, na lei proibirem de beber, é claro que nunca teve tanto alcoolismo, né? Leis regulamentando conduta sexual, coisas desse tipo, e se mandaram para a Europa. Preferencialmente para a França, onde ninguém se incomodava muito com essas coisas, né? Além de uma arte fundamentalmente de contestação, existe algum arcabouço estético que distingue a arte da geração Beat na música, na literatura, no cinema, enfim, nas artes de maneira geral? Enormemente. Autores Beat são tema para literatura comparada. Não por acaso eu tenho sido banca de teses e dissertações sobre geração Beat. Recentemente o Daniel Lopes, com uma leitura deleuziana, conceito de literatura menor do Gilles Deleuze, que ele aplica bem ao Kerouac.
E o Gabriel Pinese, da UEL de Londrina, que pega justamente a formação do Kerouac. Leitor de Goethe, de quem ele assimila, dos românticos, de quem ele assimila. Ele tinha uma boa formação? Muito, muito. Porque tem muita gente que diz, mas ele escrevia de uma forma meio, digamos assim, desleixada, naquela rapidez com que ele escreveu On the Road, num sopro, num jato. Isso é um mito. Ele levou de 49 a 56 escrevendo On the Road. Além dos esboços, e ao mesmo tempo escreveu 11 livros. Ele escrevia freneticamente. É tudo lenda. Lenda, o Kerouac era um grande mentiroso. Lenda perpetuada pelo próprio Kerouac, que ele não mexeu no livro, que foi o Malcolm Cowley, que era um belíssimo intelectual, que mexeu. Mentira. Ele ficou se copidescando. Ler Kerouac, certas obras, Dr. Sachs, ou o livro que eu traduzi agora, Coisas do Dharma, Summons the Dharma, é infernal, porque ele faz uma mistura de língua coloquial com o inglês shakespeariano, com prosódia joyceana, entende? Com a influência de Louis Ferdinand Céline, o autor que trouxe a língua falada para a literatura francesa e provocou comoção por isso, e por aí afora, quer dizer, isso é tema para palestra, não para entrevista. Então, esse pessoal que fala de superficialidade e que acha que espontaneidade é sinônimo de desconhecimento de literatura, não leu. Essa gente tem que ler direito, antes de comentar. Vila, quem no Brasil mais, a seu ver, teria se identificado com aquela força geradora lá da Beat Generation? Sei lá, Cássia Eller, Raul Seixas, Torquato Neto, quem? Pergunta para eles. Eu estava comentando com... Morreram todos? Eu estava comentando há pouco com a Roberta, né? Uma reunião que a gente teve, que eu estava falando sobre Beat na livraria Travessa no Rio, Chacal, simpaticíssimo, bom escritor e tal, Chacal. Aí ele disse, a gente não conhecia aquela geração marginal. Tem que saber deles, além dos que leram e escondem, provavelmente Caetano Veloso, né? Ele esconde algumas das leituras dele. Agora, em 1960, por aí, quando o Piva recebe aquela pilha de... Isso eu comento no meu capítulo, Roberto Piva, no meu capítulo Beat Brasil, de livros da City Light Books, da New Directions, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, etc. O livro subsequente dele, a questão não é de atitude beat, de atitude beat a gente sempre teve, né? Beat para nós era critério de valor. Elogiar, dizer de alguém é um beatnik, era elogio. A questão não era essa. A questão são as marcas da leitura. É o intertexto. Ninguém escreve no vazio. Você escreve, toda escrita é uma leitura. Isso quem afirma corretamente é Otávio Paz. Então, lendo um autor, se você lê direito e conhecer literatura, você vai enxergar o que ele leu. Entende? Nesse sentido, tem marcas de muito mais leituras, mas são escancaradas. As marcas da leitura de autores beat no Paranoia do Roberto Piva e em obras subsequentes. Nós estamos gravando essa entrevista, por coincidência, justamente no dia em que o Jornal do Estado de São Paulo publica uma matéria sobre Lawrence Ferlinghetti, lenda do movimento beat. Aos 97 anos, o poeta Lawrence Ferlinghetti prepara um romance. E eu li aqui na matéria que ele está a 1000 por hora. Tem um problema de audição, mas normal mais do que normal para a idade. De onde vem
essa capacidade de se manter tão firme de uma geração que todo mundo identifica com drogas, com viver uma vida largada, sem muitos cuidados. Olha, o Ferlinghetti pessoalmente é caretão. Ele não era, até onde eu sei, ele não era desregrado ou administrava o desregramento. Agora, Barry Miles, biógrafo de William Burroughs, diz que é espantoso como é que, com a vida que ele levava, como é que ele chegou aos 83 anos. Que o Burroughs fez de tudo. E fez de tudo a vida toda. E, inclusive, beber muito, quer dizer, tomar vodka direto, né? Bebeu muito, fumou muito, usou tudo. Sempre. Em intensidades maiores e menores, às vezes se tratando e tal, mas sempre. Ginsberg chegou aos 70, por causa de uma cirrose que virou hepatite B, que virou câncer no fígado, e ele era diabético, quer dizer, ele tinha uma constituição fraca, né? Michael McClure e Gary Snyder, bom, eles são de 1930, mas, 1930 é ser 10 anos mais velho que eu, né? Já é bastante idade, né? Eles estão aí. E Snyder... O pessoal das academias de ginástica não vai gostar de nossa entrevista. Snyder, ele praticou reclusão como monge budista e tal, mas, ao mesmo tempo, teve experiências muito ricas. E Michael McClure... Bom, Michael McClure é um dublê de excelente poeta, de ambientalista e de roqueiro, participando do ambiente do rock, né? Ele tem uma participação importante, né? Willer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Casa das Palavras. Eu que agradeço. Estamos de volta com o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Esta é a oficina de xilogravura na Universidade de Brasília, onde foi produzido este livro, inspirado num dos textos mais antigos do ocultismo, a Tábula Esmeraldina, ou Tábua Esmeralda. As páginas em xilogravura foram impressas uma a uma, para que o livro tivesse uma textura especial, como exigiu o autor, o professor Luiz Galina Neto. Afinal, não se tratava de um livro qualquer. Fazer livro sem palavras é fácil. Você deve estar se lembrando aí de um clássico, Onde Está o Wall-E? Vendeu horrores quando foi lançado. E depois os livros de borracha, esses, para a criançada começar a gostar de ler. Ou então livros de desenhar, que estão vendendo também bastante aí nas livrarias. Agora, difícil é encontrar um livro sem palavras com conteúdo forte. Bem diferente de livros que tem por aí, cheios de palavras e que dizem tão pouco, como, por exemplo, a maioria desses livros de autoajuda que vendem para chuchu aí nas livrarias. Este livro aqui é diferente. Ele é um livro quase sem palavras, mas de alto conteúdo. Porque ele leva as pessoas que vão ler, entre aspas, a pensar nesse conteúdo antes de mais nada. Ele se baseia lá num texto muito antigo, de tempos imemoriais, dos antigos alquimistas. Ninguém sabe a data precisa do texto da Tábua de Esmeralda. Tábua de Esmeralda, na qual o Galina se baseou para escrever este livro. É um texto que teria sido inspirado ainda por deuses lá da mitologia como Hermes Trismegisto. A Tábula de Esmeralda. O que está em cima é como o que está embaixo.
O que está abaixo é como o que está acima, para que se realize o mistério da coisa única. Assim como todas as coisas vieram do Um, através do Um, pelo poder de sua palavra, todas as coisas para o Um retornarão. Assim foi o mundo criado. Dessa matriz, obras podem ser realizadas porque é um padrão universal. Por isso, eu sou Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, porque possuo as 3 partes da sabedoria da criação do mundo. Porque eu disse e finalizei os processos da iluminação, a obra solar. Galina, como é que foi a tua viagem interior? Porque não foi baseado, objetivamente, na tábua que você escreveu, fez os desenhos e criou essa obra. A tua viagem interior para fazer esse livro. As pessoas falam, então, como é que foi que você escolheu a tábua? E a resposta é, não fui eu que escolhi a tábua me escolheu. E como é que é isso? Eu quando comecei a fazer a tábua, do primeiro livro, não desse, que aí eu fiz assim a primeira folha falava tábua de esmeralda, né? E eu imprimi em rosa e verde e rosa, mangueira, coisa assim, carnaval. Aí ficou errado, porque a folha era do lado de cá, mas era do lado de lá, e eu falei, eu tenho que esconder isso, porque ficou errado, então eu não quero perder o papel. Aí eu imprimi na folha inteirinha um azul forte, aí ficou, não cobriu nada, ficou lá por baixo. Aí eu falei, vou imprimir um preto. Aí quando eu imprimi um preto, o que estava escrito tábua de esmeralda brilhou. Aí eu comecei a entender que era o livro falando comigo. Tá? Ele estava te falando, convidando, isso aqui te convocando. É ocultismo, isso é uma coisa para dentro, isso não é para fora, né? Então, começa a aceitar o que eu tenho a dizer, a tábua tem a dizer. E aí foi um estudo, foram 6 anos fazendo. Agora, a imaginação, ela tem memória. Tem. Né? Existiriam alguns arquétipos, digamos assim, que terminaram aflorando quando um artista, como é teu caso, vai fazer um trabalho desse. Essas coisas, essas imagens, a imaginação aqui no sentido bem estrito da palavra, sentido de imagens mesmo, elas começam a aparecer de uma forma, como eu digo, arquetípica, uma coisa que está lá na memória coletiva, sei lá de onde, Bem. junguianamente falando. Eu penso até o seguinte, esse texto, ele foi base para os alquimistas começarem a pensar alquimia. Então, esse texto, ele vem lá do gnosticismo, que não sei se era uma religião, não sei o que era o gnosticismo, mas foi onde as pessoas, o berço do conhecimento, gnose, conhecimento. Gnose, né? Conhecimento. Então, é formador de arquétipo. Tudo que a gente pensa vem como formação das ideias colocadas aí pelo Hermes, porque no próprio texto a gente sabe que é de Hermes porque ele fala, e por isso Hermes Trismegisto, então ele se anuncia como quem fez o livro. E aliás você colocou, é curioso, ele colocou como autor do livro o Hermes por Luiz Galina Neto. Como se eu fosse um organizador, né? Esse daí eu sofri críticas, né? As pessoas, o Jorge, né, que faz o ensaio introdutório, a Marília e o Bené, os 3 me criticaram nesse ponto. Antes do livro estar pronto, eu podia ter mudado. Quer dizer, não, o livro é teu, você que fez. Os 3 falaram isso, mas mas você vai ter que pagar direito autoral para o Trismegisto. Eu estou doido para contar com ele. Onde ele está? De onde vem o teu interesse por esse tipo de conteúdo muito antigo, simbólico, outro dia eu respondi do ocultismo? As doenças, né? A doença no sentido que a própria doença do Platão é a cura, é o remédio, é a doença. Essas 3 coisas juntas, entende? A gente tem que, como é que se fala? Se curar no sentido de evoluir, sabe? Essa mesmice,
eu penso assim, nós estamos num momento muito parecido com quando explodiu o grande movimento do modernismo, né? Era tudo tão a mesma coisa que aí eles resolveram fazer coisas diferentes, né? E foram topar, de repente o Freud vem com a teoria do inconsciente, essa coisa toda, e surge realmente uma coisa nova, né? Que ainda é uma das pilastras do conhecimento moderno. Mas a mesmice continua e a gente precisa procurar. Eu estou procurando mudar, né? Porque a gente está mudando todo dia, mas a gente não se percebe mudando. É mais fácil para a gente voltar o mesmo para casa e encontrar a mulher a mesma. Porque se a gente mudar todo dia, a gente tem que fazer esse exercício de mudança. A Tábua propõe isso. Nesse tipo de ilustração aqui, a gente pode fazer as duas leituras. Pode. A gente pode estar vendo essa torre de cima, como pode estar vendo essa torre de baixo, como pode estar vendo um sol. Pode estar vendo o sol em movimento. Alguma coisa que está... Foi proposital isso? Foi. Essa gravura eu fiz, porque o livro vem todo de estilogravuras. Tudo isso foi feito na madeira, impresso, né? E essa gravura eu desenhei ela gravando. Uma coisa que não é do meu feitio. Eu normalmente tenho o desenho pronto, porque é isso que eu ensino para os meus alunos. Essa surgiu mesmo escavando? Essa eu fiz a trama e fui imbuído do que seria o sol. O sol não o não astro rei, mas o sol como significado do que esse astro rei, que é o movimento, o sol é o movimento. Então a ideia de que alguma coisa faz isso, né, que alguma coisa parada gira, né, o que está em cima é o que está embaixo, essa coisa é uma dobra de compreensão. Né? É como o surrealismo. O surrealismo é uma dobra de compreensão. Como diria a molecada de hoje, aqui tem uma vibe diferente. Uma vibe Galina, diferente. muito obrigado. Obrigado você. Pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E nós estamos encerrando mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, uma notícia boa. Está completando 80 anos um dos grandes clássicos brasileiros, Raízes do Brasil. E, em homenagem a essa data, está sendo lançada uma edição crítica, com ensaios de vários especialistas que comentam as alterações feitas pelo próprio autor, Sérgio Buarque de Holanda, na obra monumental que ele escreveu. Ele, por exemplo, cortou algumas menções que ele fazia, como foi o caso, por exemplo, da menção elogiosa ao jurista alemão Carl Schmitt, que foi cooptado pelo nazismo. Sérgio Buarque não queria que se mantivesse essa relação de elogio ao nazismo e cortou. E está aqui o facsímile do corte que ele efetuou na obra. Bom, e a gente aproveita para apresentar este calhamaço aqui. 3 volumes, deve dar aqui o quê? Uns 2 quilos, 3 quilos. Na minha mão está pesando uns 10. É a biografia do filósofo alemão Nietzsche. Curiosamente, editado pela editora Vozes, uma editora católica. Logo ele foi um dos principais alvos das críticas da Igreja Católica. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Envie sugestões, critique, comente, anote o nosso e-mail. Casa das Palavras, tudo junto, @câmara.leg.br, ou então telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você, até o nosso próximo programa, com a frase do escritor argentino Jorge Luis Borges. A leitura é uma forma de felicidade e o paraíso uma espécie de livraria. Jorge Luis Borges. Obrigado pela audiência, um grande abraço, boas leituras e até a próxima.